Nesses dias eu tenho meditado muito a respeito de um dos salmos que eu aprendi quando era menino ainda, com o auxílio da minha avó materna, que depois do falecimento do meu avô materno veio morar em nossa casa, e ela nos incentivava, inclusive, com algumas peitas, dando dinheiro aos netos para que aprendêssemos textos das Sagradas Escrituras, e de fato eu fui muito abençoado. Não só pelo dinheiro que recebi para comprar alguns picolés naquela época, mas porque os textos permaneceram comigo. E num tempo de tanta vulnerabilidade como este que estamos passando agora, o Salmo 121 é um salmo pequeno e muito precioso para fortalecer a nossa fé em Deus e para nos ajudar também nos comentários que fazemos com parentes, amigos, por meio de internet, por meio de telefone, nesta prática que temos agora de chamar três irmãos, pessoas até que não são da igreja, e orar por cinco, nós podemos, lembrando este Salmo 121, abençoá-los. Alguns nós descobrimos não têm esta mesma confiança em Deus que nós temos, porque Deus foi tão misericordioso conosco e nos tocou de maneira muito firme a respeito de como dependemos dele. A maioria de nós poderia citar, quem sabe, este texto de cor. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará, nem dormirá. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Como eu disse, um dos primeiros salmos que eu decorei. Os salmos 120 a 134 fazem parte dos chamados salmos dos degraus ou da romagem. E eles eram praticamente hinos que o povo de Deus cantava quando se dirigia ao Templo de Jerusalém durante as festas religiosas. Este salmo diz claramente que socorro vem do Senhor. E é importante que no primeiro verso, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O 2, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O bom entendimento é que há aqui um contraste entre os ímpios, os pagãos que confiavam em seus deuses, que muitas vezes eram cultuados nos montes. É verdade, sim, que os montes têm grande significado na palavra de Deus, né? Os 10 mandamentos foram dados em um monte, nós sabemos disso. Nós sabemos também que Sião, o Monte Sião é o monte, vamos dizer, o monte sagrado, o monte onde estava o templo do Senhor. Mas há uma grande diferença entre alguém confiar no Deus dos montes, como era considerado Baal, e confiar no Deus que fez os montes. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, aquele que fez os céus e a terra. A manifestação do poder de Deus, sendo poderoso para cumprir seus propósitos na criação, é algo muito maravilhoso. Todo dia, praticamente, eu lembro do texto que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Também, toda vez que eu me detenho a observar, por exemplo, aves, que é uma das minhas práticas, quando possível, eu penso a respeito de como Deus é maravilhoso para criar. A criação é algo que, de fato, nos empolga por causa da complexidade da criação. E a complexidade da criação não tem outra explicação a não ser o grande Criador, que é o nosso Deus. Mas, enfim, os versos 1 e 2 falam a respeito de contraste dos deuses pagãos cultuados pelos pagãos, os que cultuavam Baal, e aqueles que aprenderam, por causa da revelação direta de Deus ao seu povo, aprenderam sobre quem Deus é e como ele usa o seu poder para nos guardar
e nos abençoar. Este salmo fala especificamente a respeito dos cuidados de Deus para nos proteger. Versos 3 e 4 nos apresentam que ele nos protege da queda. Ele é constante no seu cuidado para conosco. Quando pensamos a respeito de queda, é natural e é próprio que pensemos a respeito da queda em pecado. Há pessoas que imaginam que nós que cremos no Senhor Deus e cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, temos assim uma certa obsessão com o pecado. Mas todos devemos lembrar que pecado é sempre lembrado nas Escrituras, porque o nosso estado é pecaminoso. Desde que Adão e Eva pecaram, todos nós, todos os seres humanos, pecamos também. E se não pecamos, não falhamos cometendo coisas absolutamente grosseiras e violentas, é muito interessante lembrar que Jesus mesmo, quando foi solicitado que dissesse qual é o maior mandamento, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E, de fato, quando nós pensamos a respeito desta palavra de Jesus, nós lembramos, é verdade, todos nós somos pecadores. Mesmo sem querer, alguém diria, sem querer, querendo, nós vamos deixando Deus, às vezes, de lado e pensando que nós mesmos podemos nos proteger. Não amar a Deus sobre todas as coisas, não buscar primeiro o reino de Deus é pecado. Em Tiago, no capítulo 4, verso 17, está escrito: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É uma área onde é comum nós errarmos. Aliás, nestes dias, tem havido maravilhosas e amplas manifestações de cuidado com outras pessoas. Isto é um dos benefícios deste tempo de exceção que nós vivemos. Até pessoas que nem têm tanta sensibilidade a respeito desta necessidade de ajudarmos os outros, fazermos o bem para os outros, estão fazendo isso. E eu creio que esta experiência, vamos dizer, sensibiliza pessoas para experiências espirituais maiores, como esta de fato, nos entregarmos a Deus, que nos dá os privilégios e faz com que nossos dons e talentos sejam desenvolvidos, exatamente para cumprir a vontade de Deus, ajudando o nosso semelhante. É muito interessante que nesta proteção, que é a proteção da queda, do pecado, há também uma palavra interessante a respeito de como o Senhor nos guarda, no sentido de que nos guarda com o cumprimento de suas grandes promessas sobre nós. Como aquela promessa feita a Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, no verso 15, quando ele estava indo para Harã e ficou aquela noite, teve aquele sonho, anjos subindo e descendo por uma escada e descobriu que Deus estava com ele. E no verso 15 do Gênesis 28, Deus promete que cuidaria dele, que estaria com ele, porque Deus está assim em todo lugar e ele continua fazendo isso mesmo. Outra lembrança deste precioso Salmo 121 é que Deus pode, isto é, tem poder, e ele nos protege de fato, e em muitos sentidos ele nos protege. Por exemplo, ele nos protege, lembremos-nos, porque isso é muito valioso, pessoalmente. O texto diz assim: ele é quem te guarda. Te guarda. Nós devemos fazer esta palavra do Senhor extremamente pessoal, porque isso nos encoraja e nos ajuda. Ele também nos protege constantemente. O texto fala sobre dia e noite. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Eu li um comentarista interessante que ele disse assim: muitas pessoas tinham certas mistificações e certas busões, superstições a respeito da lua e o poder da lua de molestar pessoas. Mas Deus nos protege constantemente, seja dia ou seja noite, Ele nos protege todo o tempo. Ele nos protege fisicamente. Eu fiquei pensando quantos de nós temos experiências as mais interessantes a respeito de um cuidado especial de Deus na nossa vida. Nós que estamos participando da liderança deste culto hoje, estamos aqui, usando o Zoom para isso, e aqueles que estão nos ouvindo e participando conosco, com certeza podem pensar a respeito de um grande acontecimento em sua vida, quando Deus, de fato, protegeu da morte, deu a cura para um problema nosso.
Eu não utilizarei algumas ilustrações pessoais, porque a esta altura, com a idade que tenho, eu tenho muitas experiências que poderia contar a respeito disso. Livramentos incríveis, bênçãos especiais, verdadeira proteção. Todos temos esta experiência de termos sido ajudados fisicamente, diretamente por Deus, com cura física. Isto é um grande mistério do poder de Deus, mas é uma grande bênção, porque a vida é muito preciosa. Mas também nós somos protegidos moralmente. Esta proteção na nossa vida moral é uma consequência do cuidado de que Deus tem em nos perdoar os pecados. Há um texto que eu gosto sempre de lembrar, e por razões pessoais, que é aquele texto de Paulo aos de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 6, versos 9 em diante. Sendo pastor, os irmãos podem imaginar quanta coisa ruim eu sei a respeito de mim mesmo e quanta coisa ruim eu sei dos outros, que ao longo do meu ministério, que já vai bem longo, me contaram suas histórias. E outra, eu sei histórias absolutamente verídicas, creio nelas, porque me foram testemunhos de pessoas fidedignas a respeito de seus amigos e seus parentes, ou a respeito de si mesmos, coisas que às vezes eu digo assim em círculos de ensino para pastores em seminários, eu gostaria de nem lembrar, mas porque eu sou saudável mentalmente, eu lembro coisas horrorosas. Mas o problema não é só as coisas horrorosas, é o fato que Deus nos protege moralmente. Olha o que o texto diz. Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Aí nota essa lista, e não é completa, não. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Mas o texto que eu gosto é esse aqui. Alguns de vós éreis assim. Éreis é passado, amados. Mas fostes lavados, santificados e justificados e em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A ênfase que quero dar a respeito da bênção, da ajuda e da proteção moral é de que nós fomos, mas não somos mais. Deus nos lavou pelo poder que Ele tem, pelo poder do Espírito. Então, nós, de fato, fomos ajudados pelo Senhor. E, para findar, ele diz assim, nós podemos dizer, Ele nos ajuda eternamente. Olha, o texto é bem claro a respeito disto, né? Já no último verso diz assim, o Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Saída e entrada tem a ver mais diretamente, na nossa experiência, com sair de casa para trabalhar. Em algumas cidades muito violentas brasileiras, na maioria delas, por sinal, lamentavelmente, alguns dizem assim, não sei nem se vou voltar. Se voltar é porque Deus me protegeu, porque vivemos um mundo muito difícil e muito violento. Mas sair e entrar tem a ver muito com esta mensagem de que, olha, é para sempre isto, né? Quando nós sairmos desta vida, eu quero usar esta aplicação, nós entraremos no restante da vida, porque a vida que Deus nos dá em Cristo é eterna. E nós estamos seguros não apenas no tempo, mas estamos seguros na eternidade. O Salmo 121 é preciosíssimo, porque nos fala a respeito de que somos protegidos por Deus. E abençoados somos todos nós, se nós, inclusive, decorarmos este texto. Inclusive, tenho lido, por último, a respeito da grande doença, terrível doença Alzheimer, e alguns estudiosos já têm dito que, para nós nos protegermos um pouco mais de Alzheimer, para que isso não ocorra muito cedo na nossa vida, nós devemos sempre exercitar os nossos neurônios, aprendendo coisas novas. Recentemente, ocorreu a mim o seguinte, eu fiquei pensando assim, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou começar a estudar violão, porque para me proteger de Alzheimer, que foi a doença que praticamente levou a minha mãe aos 103 anos para a eternidade, né? Mas uma coisa que nos ajuda a nos proteger de Alzheimer também é decorar.
Naturalmente, há poesias maravilhosas, mas os salmos são poesias. E o Salmo 121 nos garante esta experiência de sabermos que somos protegidos por Deus, que cada um de nós deve sabiamente desejar. E devemos desejar isto também para aqueles que amamos, os de perto e os de longe. Que Deus nos abençoe e que experimentemos cada vez mais esta maravilhosa proteção de Deus. E, inspirados por ela, levemos este conhecimento a muitas outras mentes e corações. Amém. Amém. Amém.